Nós vamos fazer contato com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Bom dia, Shoa. Bom dia, Glauco. É sempre uma felicidade falar com você aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam. Felicidade é nossa, Shoa. E ontem nós tivemos uma decisão do ministro Gilmar Mendes que acabou confirmando, na verdade, a proibição de atividades religiosas em São Paulo, que era aí determinada por um decreto do governo do estado, uma decisão que vai no sentido contrário daquela concessão de liminar do ministro Nunes Marques no final de semana, permitindo a realização de cultos e eventos religiosos presenciais. Como é que você vê aí esse desencontro no Supremo Tribunal Federal, Shoa? Glauco, é sofrível a situação do Supremo Tribunal Federal, porque toda vida que a Corte tenta dar um passo adiante, mostrar que de fato está preocupado com pelo menos a restauração da dignidade da própria justiça brasileira, alguém chega para dificultar toda essa luta. E nesse caso foi o ministro Cássio Nunes Marques, que conseguiu dar uma decisão judicial absolutamente inoportuna, perigosa, absurda em todos os aspectos. No momento trágico da pandemia, no momento em que a gente chega a 333 mil vidas roubadas pela Covid, com 2 milhões e 600 mil, num dia estava 2 milhões e 800 mil de média móvel, liberar culto presencial para que as pessoas aglomerassem e pudessem não só se colocar em risco, como colocar toda a sociedade em risco também. É um absurdo, e o que tenta o ministro Gilmar Mendes, numa outra decisão similar, sendo que para o Estado de São Paulo, foi dizer que não, que a liberdade religiosa ela não vai ser cesseada pelo fato da pessoa não poder ir ao culto, porque o culto pode ser feito de forma remota, pode ser transmitido pela rádio, pela internet, as pessoas podem rezar na própria casa, as pessoas podem estar no encontro de Deus, porque Deus vai ao encontro das pessoas. Essa atitude de aglomerar é que não corrobora com os preceitos fundamentais, porque prejudica a saúde coletiva e a própria vida. Então, o que é que acontece? Diante das duas decisões divergentes, a matéria vai para julgamento no plenário. Mas eu quero acreditar, Glauco, que o plenário do STF vá, inclusive, mantendo a linha que o STF já tem tomado ao longo desses meses com relação à pandemia, que vá dar a cobertura à decisão do Gilmar Mendes, evitando a aglomeração, porque não é possível que seja diferente. É uma questão, não é só de justiça, é de razoabilidade. Você não pode dar uma decisão que põe em risco a vida da coletividade, a vida das próprias pessoas, a revelia do que vem dizendo todas as entidades médicas, todas as recomendações de saúde e a revelia do que vem sendo feito nos outros países. É totalmente esdrúxula, e me parece que o ministro Cássio Nunes Marques ele está agindo muito mais a reboque da vontade de prestar uma satisfação a quem o indicou do que propriamente a sociedade, né? E sabe que ontem eu acompanhava uma entrevista à CNN ali do ex-ministro Aires Brito, e ele falava justamente do espírito mesmo da Constituição, que além daquilo que está expresso, todo o espírito da Constituição é em prol da saúde pública. Foi ali que foi consolidada a formação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e deu-se toda uma prioridade à questão da saúde dentro da Carta Constitucional Brasileira. Então a decisão do Nunes Marques, ela vai de encontro a isso, né? Ela afronta o princípio do respeito à saúde pública, que está estabelecido no texto constitucional, Shoa. É uma decisão tão estúpida, Glauco, que nem mesmo a totalidade das igrejas adotou. Quer dizer, na verdade, aquelas igrejas que abriram e que aglomeraram são aquelas que a gente sabe que fariam isso de qualquer maneira, porque não são propriamente igrejas, são praticamente empresas que buscam se capitalizar em qualquer momento, sobretudo em momento de crise. As igrejas que têm consciência, que têm sacerdotes ou líderes religiosos que se preocupam com os seus fiéis, jamais tomariam uma decisão dessa.
que é como eu digo, é claro que é contra a Constituição, não tem dúvida, mas é contra o bom senso, né? É contra qualquer tentativa de salvar a vida humana. É negacionismo, né, Glauco? É uma espécie de negacionismo com hipocrisia, porque não basta dizer que eles estão negando, porque é como se eles não soubessem. Eles sabem que estão negando, sabem que estão colocando as pessoas em risco, e o lamentável disso tudo, Glauco, é que a gente tem que chegar com essa matéria lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente continua precisando judicializar as matérias mais comezinhas, mais simples, mais facilmente resolvíveis através da boa-fé das pessoas. É triste essa situação, mas já virou uma espécie de rotina na Suprema Corte que nos deixa todos aflitos, porque a gente precisa de segurança jurídica, até para pensar no futuro, para acreditar, caminhar de forma decente nesse país. E o Uchoa, como você avalia a postura do ministro Nunes Marques, que ali no julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro já havia se comportado ali com uma postura bem antigarantista, o que seria em tese a sua orientação, e agora volta a tomar uma decisão aí muito frágil, inclusive do ponto de vista jurídico, segundo muitos analistas. Como é que você vê esse comportamento dele ali? Ele é uma espécie de líder do governo na corte? É mais ou menos isso, só que eu acho que até para ser líder você tem que manter a sua dignidade, sabe? Você tem que ser respeitável. O que faz o ministro Nunes Marques é inacreditavelmente se colocar ao serviço, né? Mais pueril, de uma forma tão exposta, que daqui a pouco ninguém na corte respeita mais. Não há dúvida de que nessa decisão de quarta-feira ele vai escutar novamente o que escutou por outras palavras, porque as questões eram outras na ação da suspeição. Quer dizer, quanto mais decisão esdrúxula você der, mais o retorno será na igual medida. Então, como é que você pode querer ser respeitado dessa maneira, né? Você tem as suas identificações ideológicas, tem as suas identificações políticas, tudo bem, isso aí faz parte do jogo. Agora, a interpretação da Constituição ela tem que ser feita com base na justiça. Você não pode sair decidindo da forma A ou da forma B só porque o presidente quer, o presidente não quer. Lembrando que o presidente do Brasil não é um exemplo de serenidade, né? É um psicopata que é como aquele menino que tem o rei na barriga, né? Que quer tudo do jeito que ele quer, e quem for contra ele passa por cima. O ministro da Corte Suprema, você imagina que tenha mais maturidade no lidar dessas questões que são tão importantes para a sociedade. E falando em decisões casuísticas, Uchoa, a gente tem o ministro Nunes Marques, que foi o primeiro nomeado por Jair Bolsonaro, mas a partir de 5 de julho o ministro Marco Aurélio vai se aposentar, e então o presidente Jair Bolsonaro vai poder indicar outro ministro. E esses dois ministros vão ficar ali no Supremo Tribunal Federal muito além do tempo do mandato de Bolsonaro, mesmo que ele consiga uma eventual reeleição. Isso só está acontecendo, Uchoa, se a gente for um pouquinho para trás, porque foi aprovada a tal da PEC da Bengala, que é até uma expressão pejorativa, mas que na verdade adiava ali a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores. Então, e isso foi feito ali à época, inclusive com um apoio grande de Eduardo Cunha, para evitar que a então presidenta Dilma Rousseff no seu mandato nomeasse 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, brincaram com a Constituição à época e agora a gente tem essas consequências, Uchoa. É verdade, Glauco. E pensar que em algumas nações que possuem cortes constitucionais, os ministros têm mandatos, né? Aqui não, a gente estabelece o critério da vitaliciedade, a prerrogativa, e ainda aumenta o prazo o tempo da aposentadoria. Mas a brincadeira com a Constituição, Glauco, não é só na formação do judiciário, não. Ela é mais ampla. Por exemplo, eu li hoje, né, que mais 30 pedidos de impeachment, salvo engano foram 30, foram apresentados contra este presidente que comete crime de responsabilidade todos os dias. Acho que foi muito feliz o Reinaldo Azevedo nessa semana quando fez uma colocação dizendo o seguinte: olha, o Brasil deve aprovar um pedido de impeachment antes que este presidente nomeie um outro ministro do STF. Tem razão.
Porque ele não tem responsabilidade com a nação, não tem responsabilidade com o Estado. Nós colocamos um psicopata no controle das decisões mais sensíveis, né, da sociedade brasileira. Então, há que se evitar a possibilidade desse cidadão fazer uma outra loucura, porque desfazer depois é muito mais difícil. Eu não posso acreditar. É claro que se ele fizer uma nomeação, dependendo de quem seja, nós vamos torcer muito para o Senado Federal tomar as rédeas do processo e na sabatina não fazer aquela aprovação, porque normalmente tem sido quase um referendo, né? Mas é muito grave essa situação da gente saber que um fato gravíssimo vai acontecer e ficar só esperando, como se fosse tudo um determinismo que nos pudesse alterar, né? Inclusive, alguém até lembrou que na sabatina do Senado ali o Nunes Marques falou que não era feito a decisões monocráticas, né? E nesse caso tomou uma decisão monocrática e que não havia ali o chamado periculum in mora, não existia nenhum tipo de perigo que ou você toma essa decisão agora ou então vai ocorrer um grande prejuízo. Na verdade, inexistia essa situação e mesmo assim ele tomou a decisão, Shoa. O que existia ali, Glauco, era a discussão sobre a legitimidade ativa daquela associação, que ninguém sabe de fato se tem base nacional, portanto não pode se propor a representar nacionalmente qualquer questão numa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental que suscita o controle concentrado do Supremo Tribunal Federal. O que não existia ali era direito efetivo e o que não existia ali era falta de precedente do STF decidindo exatamente pelo oposto, né? Então, assim, o ministro Nunes Marques, ele deu uma decisão de fato de encomenda contra a linha que o Supremo Tribunal vinha adotando, contra, aí sim, os preceitos básicos da Constituição, para uma entidade que sequer tinha legitimidade para decidir daquela maneira, e pior, no momento mais inoportuno, que aquela decisão não foi numa bela terça-feira da semana, ou segunda-feira, não, foi na véspera da Páscoa, né? Que é muito simbólico, que é um interesse de aglomeração. E você viu, pelas reportagens de imprensa que saíram no dia, que certas igrejas juntaram milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas, Glauco, nós vamos saber o resultado dessa irresponsabilidade daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, fatalmente. A gente já sabe disso. Com um ano de pandemia, a gente já sabe que aglomerações geram resultados pesados em 10, 15 dias, estrangulando, acabando não só com a vida das pessoas, mas estrangulando um sistema que já está muito estrangulado, já absolutamente desgovernado. Então, é muita irresponsabilidade do ministro Nunes Marques. Eu lamento que uma pessoa se proponha a passar tanta vergonha como esse ministro está passando, tudo para satisfazer aquele que o indicou, né? Que, na verdade, um ministro do STF tem suas prerrogativas exatamente para não precisar fazer isso. Ele tem a vitaliciedade, ele tem toda a liberdade para isso, mas ele não precisa ficar determinando coisas que são absolutamente insensatas e ilegais, inconstitucionais. Orochu, em relação ao mundo jurídico, ontem também uma notícia chamou a atenção, que foi o fato de 7 procuradores terem escrito um memorial enviado para o Supremo Tribunal Federal, pedindo que, caso seja referendada a decisão do ministro Edson Fachin, que reconheceu ali a incompetência do juiz de Curitiba para analisar ali processos contra o ex-presidente Lula, que seja então anulada a suspeição do juiz Sérgio Moro. Como que você vê esse tipo de atitude? É normal que procuradores façam esse tipo de pedido, de tentativa de intercessão em prol de um magistrado? Eu nem sei como isso é possível, sabe, Gal? A impressão que dá que o direito brasileiro, qualquer pessoa que pense qualquer besteira pode tocar adiante naquela do se colar, colou, porque tem sempre a possibilidade de colar. É totalmente absurdo. São pessoas que não fazem parte do processo, não constituem um advogado privado, confunde a função pública, requerem aquilo que não diz respeito. Isso aí não era nem para ser recebido, sabe? Mas, como a gente vê, hoje qualquer pessoa pede
qualquer coisa, né? Você estava comentando agora há pouco, eu estava assistindo a Marilu com o Caseiro, o procurador da República pedindo para que o processo do Gilmar Mendes fosse distribuído para o Cássio Nunes Marques. Poxa, depois de concedido o despacho, isso é hora de ventilar essa discussão. Quer dizer, na justiça brasileira, para você alimentar o ego e satisfazer o desejo das pessoas, de certas pessoas, você pode qualquer coisa. É uma tentativa aí, nesse caso dos procuradores, de livrar, né, claro, as costas do Moro, né, e dos próprios implicados do Ministério Público, que depois serão levados a uma possível responsabilidade pela sorte enorme de crimes que cometeram e, claro, também prejudicar o presidente Lula, porque essas pessoas têm ódio, né? Então eles não admitem que o Lula seja inocente, só que o Lula é inocente, e se ele é inocente ele não pode ser condenado, e muito menos por um juiz que não se dispõe a fazer o uso do processo de maneira isenta. Então é uma tentativa de resolver de forma na marra, né, essa situação. Eu acho honestamente que não é possível que tenha procedência uma loucura dessa. É uma manobra totalmente desconjuntada, né, dentro do direito, digamos assim. Tá certo, Uchoa. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, receba aqui, ainda com um pouco de atraso, os votos do Ceará de Feliz Páscoa para você, para Marilu, para Terlânia, para todos. Eu já estava com saudade. Igualmente, Uchoa. Em breve a gente conversa de novo aqui. Muito bem. Conversamos com o professor de Direito, advogado, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.